como fazer um controle de contas a pagar e receber no Excel, planilha mesmo, com cara de sistema. Tá? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. E isso muito bem poderia ser uma prova de seleção, de recrutamento de um auxiliar administrativo, auxiliar contábil, um assistente administrativo, numa prova. Então eu vou estar fazendo passo a passo, eu vou usar vários recursos que vão desde os mais simples até alguns recursos um pouquinho mais elaborados, mas mesmo que você não tenha domínio ainda do Excel, você vai conseguir ir até o final comigo e vai aprender muito nesse vídeo. Tá? Eu vou estar fazendo passo a passo e o nosso produto final vai ser isso que você já está vendo. Eu já vou explicar agora na sequência o que faz isso aqui, quais os controles, olha que bacana. Tá? Eu já vou estar explicando isso. Ele tem vários controles e além disso a gente vai poder ainda fazer criar um dashboard, né, que é um painel de controle onde eu vou conseguir visualizar em forma de gráfico contas a pagar, contas a receber, o que está atrasado, o que já foi liquidado. Tá? Então tudo isso fica aqui comigo. Eu sou o Cristiano, eu sou professor de computação, trabalho no Instituto Federal Farroupilha e tenho experiência, trabalho com Excel há mais de 20 anos. Então nesse primeiro momento do vídeo eu vou estar explicando justamente como funciona esse sisteminha e depois a gente vai começar a desenvolver. Então se você tem pressa, acelera o vídeo e já vai lá. E nós vamos estar aprendendo vários passos, né, para chegar nesse resultado final. Que eu deixei aqui, ó. Então nós vamos ver validação de dados, função C, cálculo de dias, de datas dentro do Excel. Vamos usar formatação condicional para realçar a situação de uma conta, se ela está atrasada, se ela está liquidada, se ela está no prazo. Vamos trabalhar muito com formatação visual, né? Que é isso, até se você está trabalhando fazendo para o teu chefe isso, a formatação visual é muito interessante, né? Numa prova de recrutamento, você faz uma boa formatação visual, fica muito legal, realmente impressiona, chama a atenção de quem vê e vê que você realmente sabe fazer. Vamos estar mexendo com tabelas, com análise dinâmica e segmentação de dados e vamos criar um gráfico dinâmico. Então o vídeo é um pouquinho longo, mas realmente vale a pena você fazer o passo a passo e voltando naquilo que você não entender e qualquer dúvida você deixa nos comentários. Então vamos começar aqui. Então agora eu vou explicar como o sistema funciona. Olha só, eu vou clicar aqui no último item, eu vou usar a tecla Tab para abrir uma nova linha. Tá? Então aqui eu primeiro vou lançar a data de vencimento dessa conta, ou seja, uma conta pode ser a pagar, que eu vou ter que pagar ou que eu vou ter que receber. Então vou dizer que eu tenho que no dia 15/9 de 2022, eu tenho que pagar uma conta, eu vou colocar aqui uma continha a pagar, eu vou pagar um boleto, tá? Um boleto de uma compra que eu fiz. Eu vou colocar aqui compra de lâmpada, por exemplo. Comprei uma lâmpada para minha loja. Certo. Aqui, se esse boleto eu quero colocar algum registro de número, de documento, alguma referência, mas eu posso deixar em branco. Ele automaticamente, hoje é dia 6 de setembro, automaticamente ele calculou que faltam 9 dias para vencer essa continha aqui. Tá? Vou colocar essa coluna aqui, ó, data de pagamento, eu só vou preencher no momento que eu pagar. Tá? Então aqui eu tenho que pagar uma lâmpada, e vamos supor que são R$15. Só digito 15, pressiono Enter, ele já lançou o 15 aqui, ó. Essa fica em branco, como eu falei, e ele vai dizer a situação dessa conta. Ele está dizendo que ela está no prazo, ela não venceu, não está atrasada, nada. Ó. Observa aqui em cima, ó, que eu tenho uma conta atrasada. Ó. É para receber, ó. Eu vendi, vamos supor que eu vendi alguma coisa, eu tenho para receber e ela está atrasada. Por quê? Porque ela vencia dia 5/9. Vamos supor que a pessoa não pagou. Tá? Vamos supor aqui, até eu vou mudar aqui, ó. Vamos supor que ela tinha que pagar uma fatura. Tá? Ela tinha que pagar uma fatura, um boleto, e ela não pagou. Ou seja, aparece como atrasada aqui. No momento que eu pagar, eu venho aqui nessa continha e lanço, ó, dia 6/9 de 2022, dou Enter. Pronto, ó, já some os dias aqui e já aparece que ela está liquidada. Tá? Então essa aqui ainda está no prazo. Quando eu pagar, a mesma coisa. Eu venho aqui, 6/9 de 2022, lanço e ela já aparece como liquidada. Tá? Eu vou deixar ela em aberto, venho aqui, aperto Delete, limpo ela e está tudo ok. Então essa parte funciona e o total ele atualiza. E aqui em cima ainda tem uma coisa bem bacana que eu posso destacar. Ó. Eu quero ver só as atrasadas. Ó, eu consigo ver, ó, que eu tenho uma conta, um cliente não me pagou ainda. Ó, eu tenho para receber R$850 de um boleto.
ele não pagou. Então o que isso me facilita? Pego o telefone, ligo para ele, converso, né? Aqui, eu quero ver todas as que eu já paguei, liquidadas. Ó, eu consigo visualizar todas as liquidadas. Consigo visualizar as que estão no prazo. Tá? E consigo fazer outros tipos de filtro. Agora eu vou começar a mostrar algumas coisinhas. Ó. Eu vou tirar ele da cara de sistema. Tá? Isso aqui é só no final, mas antes a gente tem todas as preparações. Eu vou vir aqui, ó. Vou escolher mostrar guias e comandos. E aqui eu já estou visualizando tudo. Aqui muito bem eu poderia vir aqui em dados e ativar aqui o filtro. Ó. Clicar aqui ó, e ativar o filtro. Daí aparecem essas setinhas aqui. Então aqui eu também posso aplicar filtros. Eu posso clicar aqui, por exemplo. Eu quero ver, eu vou marcar aqui, ó, selecionar tudo para ele desmarcar tudo. E quero ver só as contas que eu tenho para pagar, para vencer. Dou OK. Ó, e ele já mostra tudo que eu tenho para pagar, os prazos. Claro que aqui no análise eu posso fazer outros tipos de análise até de forma bem mais fácil. Mas usando o filtro eu também posso. Eu quero saber todas as contas que vão vencer nos próximos 3 dias. Tá? Eu posso vir na setinha. Posso escolher aqui, ó, quero ver que vence dia 7 e dia 8, ó, dia 9 não tem, eu só marco aqui, ó, dia 7 e 8, ó, dou OK, ó, ele só está me listando o que vai vencer nos dias 7 e 8. Bem bacana, né, gente? Agora eu vou voltar aqui, ó, vou limpar o filtro dessa coluna e vou vir aqui, ó, pode ver que ela fica destacada, ó, vou clicar e eu vou limpar o filtro também. E aí ele volta a mostrar tudo. Então, eu tenho essa opção de destaque aqui. Isso é o recurso de formatação condicional. Tá? Vou deixar nenhum e voltei para cá. Então, como que você vai começar a fazer esse vídeo aqui comigo? Tá? No link da descrição, eu deixei ela já digitada, para você não ter que digitar, pelo menos a parte básica aqui com os produtos. Tá? Então, você vai ali no link, baixa ela. E eu já estou aqui e já vou começar a fazer o passo a passo aqui com você. Tá bom? Fica aí comigo que vai valer muito a pena. Vamos lá, então. Primeiro passo, vou mexer no zoom. Tá? No Excel, sempre que aparece isso, quer dizer que a informação não é erro, não pôde ser mostrada. Eu posso vir aqui na divisão das colunas e dar duplo clique. Ó, duplo clique ele aumenta um pouco, ou aumentar assim, ó, clicar e arrastar, ele aumenta um pouquinho. E aí já está pronto. Ó. Se eu quiser aumentar todas elas simultaneamente, que é muito mais fácil, ó, eu posso clicar aqui, só que dele vai deixar o mesmo tamanho todas. Ó. Eu cliquei no B, arrastei até o J, fui no cantinho e aumentei um pouco. Ó. Veja que ele aumentou todas as colunas parelho. Né? Agora eu vou só arrumar essa aqui, ó. Dou duplo clique aqui, ó. Vou vendo o que eu quero ajustar e posso fazer os ajustes. Vou diminuir um pouquinho de novo para vocês verem. E à medida que eu for fazendo, eu vou ajustando isso tudo. Aqui não deu ainda, dei duplo clique. Ó. Primeira coisa, eu preciso calcular os dias que a conta está em atraso. Isso é bem fácil, gente, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Clicar nessa célula, na G6, vou colocar igual, vou chamar a função hoje, que tem no Excel, que ela puxa do sistema a data de hoje, e vou subtrair menos a data de vencimento. Hoje menos data de vencimento. Vai dar um número, 6 dias. Quer dizer, hoje que eu estou gravando esse vídeo, a data do meu sistema é dia 6 de setembro. Eu estou no dia 6 de setembro. E aqui é dia 31 de agosto. Então tem 6 dias de diferença. Ele fez a diferença das duas datas. Mas nesse caso, se você for observar com atenção, a data de pagamento ou de recebimento, ela já está preenchida. Quer dizer, já foi pago. Já não me interessa mais o número de dias. Então eu posso aprimorar essa fórmula, se eu quiser, de forma que ele não calcule os dias quando já está pago. Tá? Então como que eu vou fazer isso? Olha só. Vou clicar aqui do ladinho do igual e vou colocar assim, ó, igual C, que é uma função do Excel, C, a data de vencimento ou de pagamento estiver um sinal de igual em branco, assim, ó, igual, abre aspas dupla, fecha aspas dupla, ponto e vírgula. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquela continha ali. Então, se tiver em branco, ele faz a continha. Se não tiver em branco, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente colocar um risquinho naquela célula ali. Fecho aspas, assim, dou Enter. Não se preocupa, agora eu vou voltar aqui e vou copiar essa fórmula para as demais células. Não se preocupa se você não entendeu de primeira, volta o vídeo, assista de novo, mas é uma função. Se essa expressão aqui der verdadeiro, ele vai pegar o hoje menos o B6. Ou seja, se a célula H6, essa aqui, estiver em branco, ele calcula o número de dias. Se não, que é essa parte aqui, ó,
ele apenas coloca um risquinho. E aí eu consigo ver. Então, olha só. Essa última conta aqui, esse boleto de energia elétrica, ó, faltam 9 dias para eu ter que pagar ele. Tá? E assim a gente consegue. Então, essa conta aqui, ó, já está para receber. Hoje é dia 6, eu falei para vocês, ó, já está em atraso um dia. Então, já está me mostrando essas informações aqui. Um detalhe é que quando você faz subtração de datas, muitas vezes pode acontecer o que? Ele mostrar em formato de data, assim, ó. Daí como que você resolve? Você seleciona as células, vem aqui em número, clica na setinha e coloca aqui formato de número. E eu vou colocar 0 casas decimais, tá? E vou dar um OK. E aí você vai ver que vai aparecer um número e passou o susto, porque dá um susto quando acontece isso. Agora vamos fazer nossa primeira lista de validação, que é essa aqui, para aparecer aquela flechinha e escolher pagar ou receber. Tá? Eu vou selecionar os dados, vou lá no menu dados, vou nessa opção aqui, ó, validação de dados. Tá? Aqui você vai escolher lista, e aqui você vai escrever receber, ponto e vírgula, pagar. Bem como você usou aqui nas opções. Tá? Dá um OK e já está feito, gente, olha só. Cliquei aqui, ó, receber ou pagar. Cliquei na outra, receber ou pagar. É bem simples, tá? Essa outra é um pouquinho diferente que você vai fazer assim, ó. Você vai vir nessa guia aqui, cadastros básicos, vai selecionar essas informações, tá? Então aqui eu coloquei um título, tá? E aqui eu coloquei as opções. Vou lá em formatar como tabela e vou escolher esse modelo aqui. Vou dizer que a minha tabela tem cabeçalho, que é isso aqui, é o cabeçalho tipos, tá? Vou dar o OK. E você vai ver que eu já tenho uma lista aqui, eu posso adicionar mais. É só dar Tab e ir adicionando outros tipos de recebimento ou pagamento. Eu vou vir aqui o nome da tabela e vou chamar essa tabela de tipos. Tá? Esse passo ele é importante porque a gente vai usar uma função que vai conseguir puxar essas opções que estão aqui numa listinha que nem essa que a gente fez agora. Tá? Vou dar Enter e aqui está pronto. Tá? Vou voltar aqui. Agora, eu vou selecionar esses dados que estão aqui. Vou lá em dados, aqui na opção validação de dados. Vou escolher a opção lista. E aqui na fonte eu vou fazer o que? Eu vou usar uma fórmula. Vou usar igual, indireto, abro parênteses, abro aspas dupla e coloco tipos. Fecho aspas dupla, fecho parênteses. Tá? Ou seja, ele vai puxar lá daquela listinha. Essa função indireto ela vai permitir que você puxe lá daquela tabela, daquela coluna tipos, todas aquelas opções. Ó, vou dar um OK e está feito, gente. Olha só. Quando eu clicar aqui agora, olha só, ele puxou lá da outra planilha todas essas opções aqui. Maravilhoso, né? E olha só que legal. Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um Tab e vou colocar uma opção qualquer. Eu vou chamar de XXX só para diferenciar. Tá? Agora, se eu voltar lá e olhar qualquer uma dessas listinhas que estão aqui, ó, vocês vão ver que o XXX vai estar aqui. Então, aqui fica, por isso que eu chamei de cadastros básicos, fica a opção onde você vai poder cadastrar novos tipos sem ter que mexer em nada, nenhum recurso do Excel mais avançado, tá? Vou apagar essa linha, tá? Vou dar um excluir aqui. E agora a gente vai fazer essa aqui, a situação. Que cada conta está no prazo, liquidada ou em atraso. Deixa eu voltar aqui para vocês relembrarem, ó. Liquidada, atrasada ou no prazo. Vamos fazer a fórmula para fazer isso e nós vamos usar novamente a função C, tá? Então vamos analisar. Quando que uma conta está liquidada? Quando a pessoa já lançou a data de pagamento ou recebimento. Então eu vou começar fazendo assim, ó, igual C, abro parênteses. Se a data de pagamento ou recebimento for diferente de vazio, ou seja, se houver alguma coisa escrita ali, ponto e vírgula, abro aspas dupla, eu vou escrever liquidada. Fecho aspas dupla, tá? E se não for liquidada, se não tiver nada escrito ali, você tem duas possibilidades. Ou ela está atrasada, ou ela está no prazo. Sobraram duas possibilidades. Então, eu tenho que colocar um novo C aqui, abrir parênteses. Quando que ela está no prazo? Tá? No prazo. Quando o número de dias for menor ou igual a 0. Quando o número de dias for menor ou igual a 0, quer dizer, tiver negativo, ela está no prazo. Então, como que eu vou fazer isso agora? Se o número de dias, que está aqui, ó, eu só vou olhar para essa linha agora,
for menor ou igual a 0, ponto e vírgula. O que ele tem que fazer? Ele tem que escrever no prazo. Fecho. Tá? E se não for no prazo, só sobrou atrasado. Então, vou colocar um ponto e vírgula, vou abrir aspas, atrasada. Fecho e fecho dois parênteses porque eu coloquei um C dentro do outro. Vou dar Enter. Vou dar OK aqui, ó. Ah, aqui faltou um ponto e vírgula. Ó. Deu um errinho até bom que aconteça para vocês verem. Aqui faltou um ponto e vírgula. Tá? Vou dar o Enter e deu aqui liquidada. Agora eu vou no cantinho, puxo até embaixo e nós vamos ver que funcionou perfeitamente. Eu vou explicar de novo. Olha lá. Não se preocupe se você não entendeu. Isso aqui é uma forma um pouquinho mais avançada, mas você está pegando. Ó. Se, por exemplo, se isso aqui for diferente de vazio, ou seja, se houver alguma coisa escrita, o que ele tem que fazer? Ele vai escrever nessa célula aqui que eu estou fazendo a fórmula, a palavra liquidada. Se não, esse ponto e vírgula representa o senão, se no caso o número de dias, que é a G6, o número de dias, for menor ou igual a 0, quer dizer, se tiver menor ou igual a 0, ela está no prazo. E se não tiver no prazo, ela está atrasada. Então são três possibilidades. É assim que se monta e funcionou, que é uma beleza. Perfeito, já demos mais esse passo na nossa planilha. Ela está quase pronta a parte básica dela. Agora a gente vai começar a mexer com parte visual, arrumar os detalhes, para depois passar para fazer aquele dashboard, aquele relatório bem bacana. Se esse vídeo está te ajudando, gente, eu peço que deixe a tua curtida, por favor, compartilha. E se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, que eu vou estar fazendo muito conteúdo de Excel nos próximos meses. Agora vamos começar na formatação visual, depois nós vamos fazer o botãozinho aqui destacar para ele destacar. Vou começar apagando essa parte que eu tinha escrito aqui, vou dar um delete. E agora vamos lá. Vou selecionar todos esses dados. Ó. Como que eu faço isso bem rápido? Ó. Ctrl asterisco. Ctrl asterisco. Ó. Ele seleciona tudo ou com o mouse, mas imagina você com uma lista muito grande tendo que fazer isso, é bastante difícil, né? Vamos lá em página inicial, formatar como tabela, e eu vou escolher esse modelo aqui. Ó. Formatar como tabela, ele vai aplicar, minha lista tem cabeçalhos, ele aplica uma formatação visual bem bacana já de primeira aí, ó, como já fica bacana essa formatação. Tá, joia, gente, vamos começar a pintar essa parte aqui, ó. Vou colorir essa parte aqui, vou aqui em página inicial, eu vou colorir com esse verde, vou pegar essa linha também. Tá, isso você pode fazer de acordo com o teu gosto, né? Ó, mas veja que só aplicar como tabela já fica bem bacana, né? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever contas a pagar e receber, tá? O que eu posso fazer aqui, gente, que fica bem fácil, ó? Eu vou escrever na célula aqui, ó, B2, contas a pagar e receber. Joia. Vou vir aqui, vou mudar a cor da letra. Vou mudar o tipo da letra. Eu usei a letra Abadi. Vou ampliar a fonte até o tamanho que eu acho bacana. Aí, ficou bom, um pouquinho menor. Tá bem legal. Já, então você pode, aqui você tem liberdade de arrumar como você achar melhor. E agora eu vou fazer aquela opção que eu consigo escolher para ele realçar só as liquidadas, atrasadas e no prazo, tá? Eu vou escolher uma célula aqui, ó. Deixa eu ver aqui que célula eu vou escolher. Eu vou escolher essa célula aqui, ó, e vou criar uma lista, tá? Então vou lá em dados, validação de dados, lista, e vou usar as três opções. Então aqui eu vou colocar liquidada, atrasada e no prazo. Vou dar um OK, e aí eu já fico com uma lista com essas três opções. Aqui eu vou escrever realçar. Tá, vou selecionar aqui, vou em página inicial, vou centralizar o realçar aqui. E aqui eu tenho a listinha. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Ah, faltou opção nenhuma. Ó. Vou ter que voltar lá, vou clicar aqui. Vou lá em dados. Vou de novo aqui. E vou ter que colocar nenhum. Tem essa opção aqui também. Daí eu estou aqui. Ó. Liquidado, atrasado no prazo ou nenhum. Então, de acordo com a opção que eu escolhi aqui, ele vai realçar as linhas respectivas. Eu vou lá em página inicial agora, vou centralizar essa informação ali, para ficar legal.
E agora sim eu venho com a formatação condicional. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar essa área aqui, ó, certo? Vou vir aqui, ó, formatação condicional. Vou escolher regras de realce de células. Mais regras. Agora eu vou lá em formatação condicional. Vou colocar realce de regras de células. Vou em mais regras. E vou usar fórmula para determinar as células que vão ser formatadas. Escolhi essa opção. E aqui, ó, formatar valores que esta fórmula é verdadeira. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar assim, ó, igual. Daí vou colocar assim, ó, essa célula for igual a essa célula. Tá? Quando o que eu escolhi aqui na listinha, que está na célula I3, for igual ao que tiver aqui na opção, na J6, ele vai fazer o quê? Ele vai realçar. Certo, eu só tenho que fazer uma coisa aqui, ó. Como depois essa fórmula ela vai ser copiada para as outras linhas, aqui nessa opção aqui, ó, onde está essa coluna aqui, ó, eu tenho que destravar, tá? Eu tenho que destravar a linha 6. Veja, cifrão J, cifrão 6. Eu tenho que tirar esse cifrão que está na frente do 6. Daí ele mantém a coluna e quando eu arrasto, ele vai mudar isso aqui, ó, DI3 para I4, DI4 para I5, para eu poder aproveitar essa fórmula. Daí aqui eu vou clicar no botãozinho formatar, vou aqui em fonte, eu vou pedir para ele colocar em negrito, e o preenchimento eu vou pedir para ele formatar com esse cinza aqui, cinza clarinho, e vou dar um OK. E vou dar um OK de novo. Tá? Olha só, não realçou nada. Agora eu vou vir aqui, ó, vou escolher a opção no prazo. Veja, ele já realçou com negrito e verde tudo que está no prazo. Agora eu vou realçar o que está atrasado. Já realçou, vou realçar o que está liquidado. Né? E tem muita coisa aí que é questão daí de cor, de escolher a cor. Eu não vou perder tanto tempo escolhendo a cor certinha, porque isso eu demorei para fazer. Aquela planilha que vocês viram, demora você ajustar tudo, colocar tudo direitinho. Agora, gente, vamos fazer esse total aqui. Ó. Veja, se você quiser no formato de moeda, esse aqui você só seleciona, ó, e coloca em formato de moeda e já fica mais ajeitado. Eu não gosto muito isso aqui para exibição de muitos valores. Eu acho que carrega um pouquinho. Eu prefiro usar esse formato aqui, ó, que ele é um pouquinho mais limpo. Agora vamos fazer o total aqui para ele mostrar o total nessa coluna aqui, ó. Só clicar aqui, ó, pedir para ele fazer o total e ele já faz. Aqui eu já posso colocar então o formato de moeda, que daí não fica muito carregado. Vamos colocar um negrito aqui, ó. Vamos ampliar um pouquinho a fonte e a gente já tem o total. Isso agora dá para melhorar um pouquinho o layout aqui. O que eu vou fazer? Eu posso mudar de letra, se eu quiser. Eu não vou perder muito tempo, tá? Colocar um negrito, aumentar um pouquinho a letra. Aqui no de baixo eu vou colocar de cor branca, aumentar um pouquinho a letra, vou selecionar os dois, fonte, vou na opção borda, cor branca, e vou colocar uma bordinha por volta, assim, em volta aqui, ó, contorno e interna. E vou dar um OK, e aí eu já fiz um pouquinho diferente, aqui já ficou um pouquinho melhor, parece essa opção aqui. Outra coisa para a gente melhorar aqui, a gente pode ver aqui que, por exemplo, essa coluna ficou muito larga, ó. Ela não ocupa tanto espaço assim, então a gente pode fazer alguns ajustes aqui, ó, vindo nas divisões das colunas, dar uma ajustada em cada uma das colunas. E uma coisa bem bacana de fazer é vir aqui, ó, em cima da linha onde tem esse cabeçalho, e usar esse botão aqui, ó, ele se chama quebrar texto automaticamente. O que ele faz? Parece que, ó, aqui já deu para ver o que ele fez, ó. Ele divide aquele texto que está ali em cima em duas linhas, se for necessário, 3. Tá? Daí você centraliza aqui na horizontal e centraliza na vertical. Tá? E aí aqui você pode, eu acho melhor esse alinhamento aqui. Ó. Aqui, ó. E aí você consegue, se precisar, ajustar um pouquinho mais aqui. Ó. E se eu reduzir uma coluna, por exemplo, essa daqui, ó, olha o que acontece. Ó. Pagar ou receber, não vai ficar cortado. Tá? Então é um recurso bem interessante de se aplicar. Agora eu vou começar a fazer o gráfico dinâmico, que é aquela análise dinâmica que tinha os botõezinhos que você clicava. Então eu vou clicar aqui dentro, vou lá em inserir tabela dinâmica. Aqui eu vou dar um OK. E aqui tá, ele abre uma nova planilha, ó, eu até vou movimentar ela aqui, ó, vou mudar para análise.
O nome dela vai ser análise. E eu vou poder, através disso aqui, ó, organizar como que eu quero esses dados, tá? Então, nas linhas, eu quero colocar a descrição dos produtos. Olha só o que aconteceu. Eu puxei ali, ele foi lá na tabela e puxou todos os produtos. E nas colunas eu quero puxar os valores. Veja, já tem uma primeira tabela dinâmica criada. Uma coisa interessante da tabela dinâmica é que você pode copiar e colar ela várias vezes e ela mantém o vínculo lá com a planilha original. Tá? Então, olha só, selecionei, Ctrl C, Ctrl V. E essa já tenho duas tabelas dinâmicas sem necessidade de repetir todo o passo a passo ali para fazer ela. Tá? Uma coisa que tem que se cuidar aqui com a tabela dinâmica é se você alterar alguma informação aqui, ó, na tua planilha original, você vai ter que vir em cima da tabela dinâmica, dar um botão direito e pedir para atualizar, tá? Senão, é uma das poucas coisas no Excel que não atualiza automaticamente. Então você precisa fazer isso. E aqui, gente, ó, eu posso, como eu dupliquei ela, eu posso simplesmente modificar aqui alguma informação. Por exemplo, se eu não quiser mais a descrição, ó, eu vou clicar, arrastar a descrição para fora e eu quero colocar aqui a data de vencimento, por exemplo. Ó, eu arrasto a data de vencimento para cá e eu já tenho uma nova tabela dinâmica aqui que eu também posso manipular ela. Olha que legal, ele já cria o mês ali para mim. Se eu não quiser, eu arrasto para fora, ó, e fico só com os dias, mas ficou bacana com os meses, eu vou desfazer, ó, assim também fica bem bacana. A coisa principal que eu posso fazer aqui, que eu acho muito legal, é fazer o quê? Começar a trabalhar com a segmentação de dados. Como que você faz isso? Você clica em qualquer uma das duas tabelas dinâmicas, vai lá na guia Análise da tabela dinâmica e escolhe a opção Inserir segmentação de dados. E aqui você pode escolher, por exemplo, eu vou começar aqui, pagar ou receber. Vou dar um OK. Ó, ele cria essa caixinha aqui, ó, que você pode configurar ela toda, como eu fiz lá na planilha que eu mostrei para vocês. E ela fica vinculada aos teus dados. Então, por exemplo, eu quero visualizar aqui só as contas a pagar. Ó. Eu clico, ele já esconde o que é para receber. Se eu clicar em receber, ele vai vincular só com receber. Mas você deve estar observando que quando eu estou fazendo isso, só está mudando a de baixo, a de cima não muda. Por quê? Porque tem um passo que eu tenho que fazer aqui para vincular as duas a essa segmentação de dados. Como que é? Eu vou clicar na segmentação de dados aqui como eu estou, ó, cliquei em cima. Lá em cima vai aparecer uma opção segmentação, você clica. Conexões de relatório, você clica de novo. Ó. Você pode observar que a tabela dinâmica 4, que é essa de cima, tá, não está marcada, eu tenho que marcar. Daí eu estou dizendo para ele, ó, quando eu mudar aqui, ó, mude nas duas. Ó. Esse é o grande pulo do gato de fazer isso. Então, tá? Você consegue mudar. Eu quero ver só as contas a pagar, só as contas a receber. Agora eu vou inserir mais duas segmentações de dados. Então vou clicar aqui em cima, vou lá em Análise de Tabela Dinâmica, inserir segmentação de dados e eu vou inserir uma para data de vencimento, para eu conseguir acompanhar isso, e pela situação. E vou dar um OK. Veja que ele já insere essas duas e eu já consigo filtrar através delas. Então aqui no pagar ou receber eu vou fazer uma coisa, eu vou colocar ele em duas colunas, tá? Então cliquei em cima, vim em segmentação, vou colocar duas colunas, ele fica assim. E tem uma opção que eu posso tirar esse título aqui. Aqui, como são só duas opções, até vale a pena. Vou dar um botão direito aqui em cima, configurações de segmentação de dados, e tirar essa opção exibir cabeçalho. Vai sumir aqui o cabeçalhozinho. E aí eu consigo ajustar. Esse aqui, como tem mais opções, eu não vou fazer isso, tá? Porque tem muitas vezes que é interessante você assinalar essa opção aqui, ó, e usar a seleção múltipla para selecionar várias datas, tá? Ou remover o filtro clicando nessa opção aqui, ó, que daí ele acaba selecionando todos os elementos, e são muitos elementos, tu não consegue ver todos. Então, se tu tirar isso, fica muito difícil o manuseio, tá? Então, vou puxar ele para cá, porque eu já vou pôr um gráfico aqui do lado, ó, que assim vai ficar legal. Certo? E a situação sim, eu posso remover aquela opção e ir em configurações da segmentação de dados e também remover o cabeçalho, porque são apenas 3 opções. Então essas opções eu posso deixar aqui. Eu acho que vai ficar melhor eu fazer isso. Ó. Coloco a data de vencimento aqui. Ó. É tudo uma questão de você ter paciência e ir ajeitando para ver onde fica melhor. Ó. Aqui ficou bacana. Eu quero ver só as pagar, só as receber. Se eu clicar e arrastar, eu estou vendo as duas. Ó.
eu vejo as duas. Posso escolher daí uma data, eu quero ver só as liquidadas. Eu quero ver só as no prazo, tá? Então eu consigo mexer bem com essa segmentação e eu acho que dessa forma ficou bem bacana. Tá? Agora eu vou clicar, vou fazer um gráfico relacionado a essa tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui, vou lá em inserir. Aqui você tem uma opção gráficos recomendados, vou nela e vou escolher esse gráfico de colunas, mesmo esse primeiro. Tá? Vou dar um OK e aqui ele já criou um gráfico e eu vou dar uma melhorada nele. Tá? Todos esses botões aqui são botões que ficam meio pesados, né? Então eu vou tirar isso nele e vou ocultar todos os botões de campo de gráfico, ele já limpa. Vou clicar aqui em cima do total, vou deletar esse título, quero deletar essas linhas também, clico e deleto, deletar a legenda, cliquei e deletei. E eu quero deixar o meu gráfico mais limpo. Eu quero tirar esse contorno aqui, então eu vou clicar aqui. Vou em formatar, que vai aparecer aqui no final, contorno da forma, e vou colocar sem contorno. Agora cliquei fora, veja que sumiu o contorno do gráfico. Agora eu posso fazer alguns melhoramentos. Tá? Eu vou fazer assim, eu vou lá em exibir, títulos, eu quero que apareça aqui de novo. Eu vou aproximar essas duas tabelas, então vou clicar no 12, vou puxar até o 14 e vou dar um Ctrl- para eliminar essas linhas. Tá? Eliminei as linhas. E vou clicar aqui e vou puxar e vou arrastar ele para cá. Veja como ele fica dinâmico mesmo. Ó. As receber. Ó, o gráfico mudou. Apagar. Quero visualizar as três. Liquidar atrasada, pagar e receber. Veja que eu já estou visualizando tudo aqui no meu gráfico dinâmico. Agora eu quero dar uma personalizada. Eu quero personalizar essas tabelas dinâmicas. Então vou clicar em cima da tabela dinâmica. Vou escolher o modelo, vou escolher esse modelo aqui. Para essa também, eu vou escolher o mesmo modelo, esse modelo aqui. E para essas eu vou escolher um modelo bem parecido para combinar. Tá? Então eu vou clicar em cima da segmentação de cada uma delas, vou lá em segmentação e vou escolher um modelo de segmentação que combine com aquele de preferência. Né? Ó, esse aqui ficou bacana, cliquei, vou ali. Escolho o modelo que eu quero, cliquei e escolho o modelo que eu quero. Ó. Fica tudo padronizado, faltou o gráfico. Então agora eu vou arrumar o gráfico. Eu vou clicar numa das barras do gráfico, vou lá em página inicial, no baldinho de tinta e vou escolher esse laranjado também que combina com o restante da planilha. Veja só que bacana que está ficando. Muito bacana, né? Agora eu vou voltar aqui na minha planilha principal e já estamos finalizando. As cores não ficaram bem iguais, mas aí isso aí vocês ajustam com calma, isso demora um pouco, você tem que ir ajustando, né? Então agora eu vou fazer a finalização, tá? Eu vou em exibir, vou tirar a barra de fórmulas, barra de títulos, linhas de grade, ficou assim, certo? Agora eu vou lá no digitado, vou ver se está tudo ok, vou clicar aqui e vou ocultar automaticamente a faixa de opções. E aqui eu já tenho a minha planilha principal e aqui eu já tenho minha planilha de análise. Eu posso colocar uma coluna aqui também para trazer um pouquinho para cá, mas em base é isso que eu me comprometi em explicar nesse vídeo. Se você curtiu, deixa teu joinha, ficou alguma dúvida, coloca teu comentário, se inscreve no canal. Muito obrigado por ficar até aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.